Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live e o vídeo de hoje é sobre análise de painel público. Hoje eu vou estar apresentando para vocês esse painel que está disponível gratuitamente para você acessar via internet sobre a saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam acessar e conhecer esse painel. Então, o objetivo dessa série é apresentar como as empresas, seja uma empresa pública, privada, seja um órgão público, como eles estão apresentando os dados por meio de visualizações. Exatamente, transformando lá aquelas planilhas, várias colunas e linhas, em visualizações de dados mais dinâmicas e mais interativas, onde você consegue trabalhar com filtros, consegue visualizar de uma forma mais atrativa. Então, compartilho com vocês mais um gráfico, mais uma visualização, iniciando aqui com uma barra superior, onde tem essa imagem e o título, Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. Veja que essa imagem tem tudo a ver, né? Um coração aqui com uma linha. Inicialmente, nós temos aqui um filtro de ano, onde é possível aqui marcar o ano e aplicar, e já estabeleceu aqui um filtro. Também temos o filtro de ramo, você pode escolher se eleitoral, estadual, federal, militar, superior, trabalho, vamos escolher aqui do trabalho, e órgão. TRT1, TRT2, vamos selecionar TRT1 e aplicar. À medida que eu fui marcando os filtros, eu consigo visualizar as mudanças aqui no gráfico, ok? Então, nesse primeiro gráfico de linhas, apresenta em amarelo a parte de magistrados e em verde, servidores. Então, eu tenho aqui índice de absenteísmo de magistrados e aqui de servidores. Veja que de magistrados tem sido maior, né? Aqui o índice tem sido maior do que de servidores. Mas se você observar aqui, já aconteceu de ser menor aqui, por exemplo, magistrados, servidores ser maior aqui no ano de 2018, 2017, e depois servidores passou a ser menor e magistrados passou a ser maior aqui nos outros anos. Veja também no gráfico aqui, essa opção exportar dados, vou clicar e visualizar para ver o que acontece. Exportar dados do gráfico acima. Tá falando que o Firefox impediu, eu vou permitir e vou abrir esses dados importados. Então, é uma ótima opção, gente. Muita gente pede e pergunta, Camila, consigo exportar do Power BI? Hoje não temos essa opção, né? Dentro da visualização, clicar e exportar os dados. Hoje, né? Hoje é dia 19 de setembro de 2021, Power BI ainda não tem essa funcionalidade. Mas pode ser que surjam aí nas próximas versões, porque as pessoas solicitam muito, né? Ainda assim, gostam de trabalhar com os dados aqui no Excel. Então, as mesmas informações que eu tenho nesse gráfico de linhas, eu tenho aqui na minha tabela do Excel. Eu vou fechar. Próximo gráfico, o gráfico de barras, ele mostra aqui só uma barra, índice de absenteísmo, doença dos magistrados do tribunal, né? Eu vou vir aqui acima e vou limpar esse filtro. Eu também vou limpar esse filtro aqui. Assim eu consigo visualizar todos os anos, todos os ramos e todos os órgãos. Vai ficar legal para visualizar aqui esse gráfico de barras, onde eu consigo visualizar em amarelo estadual, federal em azul,
militar em verde, rosa, superiores e do trabalho aqui em azul. Azul ou um roxo bem forte. Então, veja aqui que os órgãos superiores são o que menos tem aqui índice de doenças, né? E é possível visualizar aqui que o maior índice está aqui na parte dos estaduais, em especial aqui Acre. Tribunal de Justiça do Acre. Né? E obtendo essas informações, né, com essas informações em mãos, a área da saúde tem condição de tomar uma decisão mais estratégica e observar por que no Acre esse índice tão grande, né? E assim, lembrando que eu estou acumulando, né? É a soma de todos os anos, mas se eu fizer aqui um filtro do ano de 2020, ainda assim Acre está muito alto, né? Então é um ponto de atenção. Seria assim um ponto de atenção para os órgãos analisar o porquê. Mais abaixo tem aqui o índice de absenteísmo, doença dos servidores versus tribunal. E ainda tenho mais opções aqui, ó. Eu estou acionando aqui o scroll, né, do mouse e consigo deslizar aqui na barra de rolagem. Vou continuar descendo e eu tenho esse outro gráfico que eu consigo até selecionar aqui, ó. Seleciona a quantidade de doenças mais frequentes para visualizar nos gráficos. Então, nós temos aqui os tipos de doenças, né? Doenças por vírus, uso de emergência, outros transtornos ansiosos. Então, em rosa, feminino, em amarelo, masculino. Desse lado esquerdo, em relação aos magistrados, e do lado direito, em relação aos servidores. Veja que emergência feminino está bem alto o índice e o masculino menor. Já no caso de causas desconhecidas e não especificadas de morbidade, já o masculino já está acima. E depois sempre feminino. E aqui o masculino está acima mais em uso de emergência entre os magistrados. E também resfriado comum. Temos a opção de baixar os dados. E agora nós temos aqui, quem conhece esse gráfico é o Tree Map. Exatamente, eu tenho vários Tree Maps. E de acordo com as cores, a gente consegue visualizar o grupo do CID. Então, o Tree Map, ele fala assim, quanto maior a área, maior a quantidade. Então, a gente consegue observar que o uso de emergência é o que mais tem acontecido. Depois vem aqui sintomas, sinais e achados anormais. Exames clínicos, depois doenças do aparelho respiratório e assim por diante. Eu achei muita informação, mas às vezes se a pessoa está procurando algo mais específico, por exemplo, doenças infecciosas e parasitárias, aí então ele consegue focar aqui doenças por vírus, herpes, vírus e assim por diante. Doença do olho, conjuntivite, catarata, transtornos. Então, já consegue fazer uma análise mais detalhada. Também temos a opção de baixar essas informações e aqui, por último, limpar todos os filtros. Vou voltar aqui para a parte superior. Afastamento de saúde, nós temos aqui esta opção para fazer uma análise só de afastamento de saúde. Temos a opção de exames periódicos de saúde, onde ele aplica o filtro em todas as visualizações para mostrar o exame periódico de saúde,
né? Veja que servidores é bem maior do que magistrados. Também a gente consegue perceber aqui uma quantidade maior no masculino em relação ao exame geral. E já em feminino, bem grande, né, em relação a esse exame geral, considerando aqui os magistrados. E aqui a gente consegue entrar em um detalhe bem maior, em destaque aqui, bem grande, né, que exame geral é investigação de pessoas sem queixas ou diagnóstico relatado é a maior quantidade. E a última opção aqui, relatório do índice de absenteísmo. Essa parte precisa de autenticação. Deixa eu ver. Deixa eu clicar mais uma vez. Essa parte já não mostra, né? E fala que realiza autenticação para visualizar os dados. Então, digamos que seja algo mais restrito. E aqui tem uma opção de sair. Então, a gente consegue acessar essa primeira opção de exames e essa outra opção de afastamento. Então, esse é o painel que eu escolhi para apresentar para vocês hoje. Painel da saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!